Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. SAF não é sinônimo de facilidade. Nós botafoguenses pudemos perceber isso nestes primeiros meses de clube empresa. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto para vocês, quero fazer uma pequena comparação entre Botafogo e um rival carioca que também está virando SAF por conta de um anúncio que aconteceu hoje pela manhã. E trago também números importantes de um jogador que está chegando a custo zero para o Fogão. A verdade é que o Botafogo precisa se reforçar. A gente quer ver grandes jogadores vestindo a camisa do nosso glorioso. Em alguns momentos, o John Textor, acionista majoritário do clube, vai ter que investir pesado. Em outros momentos, o scout vai ter que fazer um trabalho muito bem feito. Aliás, o scout tem que trabalhar bem sempre. E o Botafogo tem que aproveitar bem essas oportunidades, como já aproveitou com o Marçal, com o Eduardo e outros. Antes de falarmos a respeito disso, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar dos 41 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o Botafogo teve a ideia de trazer o técnico Luiz Castro. E aqui não estou falando a respeito do rendimento dele e da comissão técnica no ano de 2022 à frente do Fogão. Estou falando do que foi idealizado pelo John Textor lá no início. Ele queria trazer o Luiz Castro, pois para o Textor, o entendimento do Castro e da comissão do técnico português a respeito de futebol bate certinho com aquilo que o americano investidor do Botafogo pensa também para o nosso clube, incluindo, obviamente, a transição base profissional. O John Textor fez um esforço grande, conseguiu negociar diretamente com o Luiz Castro e venceu, por exemplo, o Corinthians na concorrência. O Luiz Castro teve proposta do clube paulista. Em dado momento, a imprensa paulista pensou que o Luiz Castro fosse para o Corinthians, mas o Botafogo trouxe o técnico português. Depois, a gente pode fazer uma análise se o trabalho foi bom, satisfatório, ruim, regular. Mas o Botafogo ganhou uma queda de braço numa disputa importante com outra equipe gigante no cenário nacional. Pois bem, o Botafogo teve outras dificuldades para trazer jogadores, mas conseguiu também trazer bons nomes durante o Campeonato Brasileiro de 2022, fez um time competitivo, terminou no meio da tabela e disputou até a última rodada uma vaga para a Libertadores. Isso nos primeiros meses de SAF. Com todos os fatores que dificultaram, o Botafogo conseguiu competir. Hoje, o Fortaleza anunciou a renovação de contrato do técnico Vojvoda até o final de 2024. E o que isso tem a ver com Botafogo, com o SAF? Isso quer dizer que o Vasco da Gama, um rival do Botafogo, que também se torna clube empresa, perdeu a primeira queda de braço, porque o Vasco queria levar o Vojvoda para São Januário, ele recusou e preferiu permanecer no Fortaleza. Não adiantou o projeto do Vasco, não adiantou o Vasco mostrar que agora tem recursos, que de repente poderia dar até uma estabilidade para o técnico argentino. Nada disso adiantou. E é um demérito para o Vasco da Gama? Creio que não. É porque é um novo momento. Os clubes que estão se estruturando ainda precisam de tempo, ainda precisam mostrar que estão sólidos, que agora são sérios,
que a torcida ou que as torcidas entendem os processos. Então, o Vasco da Gama perdeu. O Botafogo ganhou com o Luiz Castro. Poderia ter perdido. E o Vasco poderia ter vencido esse duelo com o Fortaleza, trazendo o Vojvoda para o Rio de Janeiro. Não aconteceu. Mas é importante olharmos o cenário do nosso clube sempre e entendermos o contexto geral. O futebol brasileiro está mudando. O Botafogo está mudando também. Vejo um bom caminho. É interessante a gente olhar para o lado e ver, ali não aconteceu da melhor maneira no primeiro momento. Depois podem evoluir. O Botafogo saiu na frente. Isso é legal. E dentro disso também, como eu disse no início, o Botafogo tem que fazer investimentos, tem que ter um time cada vez mais forte e tem que conseguir trazer jogadores também sem gastar, mesmo eles tendo muita qualidade. Caso do Marlon Freitas. Eu já trouxe em algum momento números do jogador que disputou a temporada de 2022 pelo Atlético Goianiense, mas agora eu vou trazer números atualizados, já que a temporada terminou. Pessoal, o Marlon Freitas disputou 70 partidas em 2022. Para vocês terem uma noção, o Botafogo disputou 55, 38 no Campeonato Brasileiro, 13 no Carioca e 4 na Copa do Brasil. O Marlon Freitas jogou 70 jogos, sendo 57 como titular. E como foi o desempenho do jogador que vem para o Glorioso? O Marlon Freitas fez 10 gols e deu 6 assistências. Participações efetivas em 16 gols, tendo jogado 70 partidas. Foi o volante da Série A que mais fez gols em 2022. Mas é só isso? Não. Marlon Freitas deu 73 passes decisivos, 301 bolas recuperadas, 88 desarmes, 85% de acerto no passe, 73% de acerto no passe longo e a nota no SofaScore 7.05. Então jogou bola o Marlon Freitas, volante que vai chegar para o Glorioso. O Botafogo pegou o Marlon Freitas enquanto ele estava ainda no meio do Campeonato Brasileiro, disputando pelo Atlético Goianiense. Visão e também força no mercado. Era um jogador que chamava a atenção de outros clubes, não só do Botafogo, outros clubes grandes do futebol brasileiro, equipes paulistas, assim como no caso do Adrielson, já cansei de falar aqui. O jogador estava se preparando para ir para São Paulo. Tinha também uma observação do Internacional, do Santos, do Fortaleza, que manteve o Vojvoda. Agora o Botafogo foi lá e conseguiu trazer o Adrielson. O Botafogo trouxe o Eduardo porque ele não conseguia receber o que o clube do Oriente Médio devia a ele. O jogador veio de graça para o Fogão. Então, possibilidades interessantes, jogadores com custo baixo ou custo zero. Claro, tem os salários que são altíssimos. E o Botafogo convence muitos jogadores pelo salário. Antigamente não tínhamos os recursos e também não tínhamos a capacidade de pagar salário em dia. O Botafogo não conseguia atrair jogadores porque quando firmava um acordo, os jogadores ainda pediam aquela palavra final para que pudessem ter a garantia de que iriam receber. Muitas vezes o Botafogo não conseguia fazer isso e os jogadores iam para outros clubes recebendo até menos. Felizmente, isso acabou. É isso, galera. E falando em SAF, daqui a pouco, meio-dia, Domanda Podcast. Se inscreva no canal Domanda Podcast. Eu e meu amigo Thiago Graxê estamos fazendo um trabalho muito legal no Domanda Podcast, falando de vários assuntos. E hoje temos André Chame, um dos idealizadores e principais responsáveis pela SAF do Botafogo ter saído do papel. Advogado competente e grande alvinegro. Link na descrição. Domanda Podcast. Estamos juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu. Fui.